Desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Criado em 1992, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de apoio à saúde mental que tem como missão dedicar-se a serviço da sociedade, promovendo a expansão da consciência, a saúde física e mental e o direcionamento para uma vida de sucesso através da transmissão de conhecimentos embasados na ciência mental, na espiritualidade e em nossas técnicas psicoterapêuticas. Idealizado e coordenado pelo Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista sistêmico e constelador, reconhecido nacionalmente pelas suas pesquisas em saúde mental e espiritualidade, através do recebimento de diversos prêmios. O IPTH está instalado em Apucarana, Paraná, em sua sede própria, com mais de 30 mil metros quadrados de área verde e 3 mil metros de área clínica. O Instituto oferece serviços para pessoas e empresas tais como palestras, workshops, cursos presenciais e online, celebrações, imersões e atendimento clínico psicoterapêutico, através de técnicas como método ASMI, constelações sistêmicas familiares, Buddy Talk, Theta Healing, terapia vibracional quântica e sagrado feminino, proporcionando através do autoencontro a sublimação de problemas de saúde físicos, mentais e espirituais, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, dependência química, insônia, anorexia, conflitos familiares, problemas financeiros e outras temáticas importantes. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos atendimentos terapêuticos proporcionados pelo IPTH. Os recursos arrecadados são aplicados em prol do próprio Instituto, em benefício de sua infraestrutura, recursos humanos, capacitação de profissionais e projetos que beneficiam a sociedade. Ainda há muito para construir e muito potencial para ajudar a humanidade, pois os sonhos não param e a cada conquista se torna um marco para o IPTH. Novas ideias surgem diariamente e com elas os desafios. Mas com força e afinco, a caminhada continua com o intuito de tornar as instalações do IPTH um lugar cada vez mais acolhedor, inovador e restaurador para atender com maior excelência aqueles que nos procuram. É feita das coisas que nós fazemos. Nós somos aquilo que fazemos do que está ao nosso redor e do que fazemos em nós mesmos. O nosso ser é composto também de tudo que carregamos, das coisas que fazemos. E isso se estende da nossa mente, do nosso corpo e de todas as coisas que nós possuímos. É isso que nós somos, o que possuímos em nível físico, mental e espiritual. Em nossa vida, nós fazemos muitos planos, muitos projetos, temos muitos sonhos, mas muitas vezes somos atormentados pela vontade de desistir. Porém, precisamos compreender que desistir é justamente o contrário de existir. Portanto, desistir é deixar de existir. Quando desistimos das coisas que completam o que somos, não estamos apenas desistindo de coisas que nos pertencem, mas estamos também abrindo mão de uma parte da nossa existência. Pois quando desistimos, fazemos com que um pedaço de nós deixe de existir. Existência é vida. Desistência é morte. Você precisa constantemente perceber se em sua vida você está existindo ou desistindo, de tal modo que quando você pensar em desistir, você seja capaz de entender que essa desistência fere a sua existência e tudo aquilo que você poderia construir e fazer deixará de existir pela sua desistência. Portanto, tenha claro em sua mente que você pode escolher sempre entre desistir ou existir, mas que você só existe quando você não desiste.
Bom dia a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos encerrando hoje um ciclo que abordamos durante toda a semana, falando sobre a questão do suicídio, suas causas, consequências, e até mesmo falamos aqui no programa possibilidades terapêuticas que o Instituto IPTH oferece para trabalhar acerca dessa questão, identificando as possibilidades de tratamento desse problema, desse mal que assola a humanidade hoje, que é o suicídio. Quando falamos de suicídio, é importante nós destacarmos que estamos falando aqui do ato de tirar a própria vida, né? Porém, muitas vezes identificamos o suicídio especificamente quando de forma trágica e rápida, muitas vezes, uma pessoa acaba tirando a própria vida, tirando ela de muitas formas, mas sempre de forma imediata. Porém, nós identificamos na visão do introspectismo, nós identificamos nas pesquisas realizadas pelo IPTH que o ato de tirar a própria vida é um ato muito mais complexo e que muitas vezes acontece de forma desapercebida. Nem sempre nós entendemos que o suicídio acontece apenas naquele ato imediato em que alguém foi lá e com algum instrumento acabou tirando a própria vida. Mas existem muitos casos de pessoas que acabam cometendo um suicídio lento, pessoas que são induzidas ao ato de suicídio e que estas, muitas vezes, por força ou até por falta de coragem, não se sabe ao certo porquê, mas acabam cometendo esse suicídio lentamente. Pessoas que, por exemplo, acabam tendo alguns tipos de vícios, como drogas, alcoolismo, ou até mesmo acabam fazendo usos indevidos de remédios. Essas pessoas estão, de certa forma, tendo um ato de suicídio lento. Já pesquisamos também outros casos de pessoas que acabam constantemente sofrendo acidentes trágicos e que muitas vezes não acabam morrendo, mas estão sempre se envolvendo em situações de risco de vida. E que nós entendemos que essas dinâmicas, elas não são muito diferentes daquele caso em que a pessoa foi lá e de forma imediata tirou a vida. Então o suicídio, ele tem muitas faces, existem muitas formas de se manifestar as atitudes suicidas e que quando nós abordamos e procuramos as causas desses acontecimentos, nós percebemos que as causas estão na grande maioria das vezes no sistema familiar. Então o suicídio ele é uma coisa muito camuflada às vezes. E para nós abordarmos essas outras formas de suicídio, esses suicídios camuflados que nós percebemos, hoje no programa o Dr. Celso Sheffer vai nos falar um pouco mais sobre essas possibilidades que acabam acontecendo dentro dessa temática. Bom dia, Dr. Celso. Bom dia, Cleiton. Bom dia, os telespectadores. Obrigado por estar conosco no programa Introspectismo. Eu quero falar para vocês como que nasceu a ideia do introspectismo. Antes do introspectismo, tínhamos um outro nome, espiritologia aplicativa. E como é que surgiu a espiritologia que deu acesso ao introspectismo? Nós começamos em 1992 atendendo pessoas das mais variadas ordens de problemas de neuroses e psicoses. E desde o início nós já trabalhávamos com pessoas com tentativas de suicídio. E muitos suicidas potenciais, assim, que tinham que amarrar. E aí nós descobrimos que o suicídio, o usuário de drogas e as pessoas que praticam esportes radicais e aquelas pessoas que estão sempre fazem racha de moto, de carro, eles estão na mesma linha de frequência de suicídio. A mesma coisa, da mesma forma. Da mesma forma o alcoólatra, da mesma forma o tabagista, aquele que é crônico, já está com problemas sérios de pulmão e continua fumando. Todas essas linhagens de vícios e comportamentos, nós levamos sempre o paciente no nível profundo de relaxamento e perguntamos no nível de 150 MHz. O racional já está afastado. A gente pergunta,
Por que você usa drogas? A resposta é na lata, de imediato, eu quero morrer. Então nós pegamos aí então um alcoólatra, levamos ele para o nível profundo do inconsciente e perguntamos, por que você bebe? Eu quero morrer. E sempre a resposta é igual para todos que eu citei anteriormente. Onde que está o pano de fundo desta frase, eu quero morrer? Está no ventre materno, quando ele é rejeitado pela mãe ou pelo pai, ou quando é rejeitado por ambos, ou quando ele fecunda e é uma alma rival da mãe ou do pai. Ele não quer fecundar, ele não quer nascer. E alguns desses são internamentos compulsórios. O plano espiritual não vê outro jeito para ele crescer, então força uma gestação para que ele fique internado em um corpo físico, né? Porque o corpo físico é uma prisão, é um internamento. Até que ele suba alguns degraus da evolução para poder compreender e sair da vibração do suicídio. Mas é muito interessante, meus queridos, que todos nós precisamos compreender. Como que nós procedemos lá no IPTH, quando uma pessoa viciada em droga nos procura? Para admitir ele como paciente, olha aqui o que nós exigimos. Primeira coisa, que ele pare de se masturbar. Segundo, que ele tenha uma religião, independente do que a religião for. Terceiro, um trabalho. Eu não tenho trabalho, eu não tenho religião e eu sou viciado em masturbação, não consigo parar. Então nós vamos tentar te ajudar por um período, se você não conseguir se alicerçar numa religião, filosofia de vida, seja lá o que for, parar com a masturbação e um trabalho. Se ele não engajar nesses três fatores, nós deixamos eles livres para procurar outro tratamento. Por quê? Nós sabemos que a pessoa, se ela não tiver uma motivação, ele não sai do quadro. Da mesma forma, a pessoa que tem desejo de suicídio. E onde que está o grande erro dessas pessoas que tanto o viciado em drogas, o alcoólatra e o usuário de... Como que é mesmo? O desejo suicida, né? O suicida. Eles confundem a espiritualidade com religião. A gente incentiva para que busquem uma filosofia de vida, uma religião, para se firmar na fé. Aí eles vão para a religião e não voltam para o tratamento. Porque eles acham que a religião vai resolver. A religião ajuda e muito. Como eu digo, não tem como sair de um quadro desse se não tiver fé. E a religião é um ponto de fé ou uma filosofia de vida. Por isso nós oferecemos o IPTH, a nossa instituição, ele tem um braço filosófico, que é o introspectismo. Qual o objetivo do introspectismo? É despertar a fé das pessoas, mas primeiro é a fé em si. Nós temos uma visão que é impossível a pessoa dizer que tem fé em Deus se ele não acredita em si. Nós somos radicais nesse ponto de vista. Se eu acredito em mim, eu acredito naquele que me criou. Se eu não acredito em mim, eu não acredito em quem me criou, que foi Deus. Então há muita incoerência nessa questão do equívoco, da doença e da cura da religião. A religião ajuda, sim, mas a cura está no tratamento adequado. Tem psicose, neurose, que o tratamento é psiquiátrico, é remédio mesmo. E aí, junto ao remédio, o tratamento psicoterapêutico. E tem outros que o remédio já não faz mais efeito. Aí então, não é que vai abandonar o remédio, mas tem que olhar para essa visão mais profunda para poder sair desse quadro, transformar definitivamente o padrão mental, as crenças mentais e alterar essa codificação de memórias que leva a pessoa à perdição. E a mesma coisa os outros problemas da vida, como o relacionamento, área financeira. Gente, nós temos que entender, tudo está dentro de nós.
Se o problema é financeiro, onde que está o problema? Ah, eu tenho um problema financeiro, vou assaltar um banco. Não vai resolver. Vai gastar o dinheiro todo e vai voltar pobre de marré. Ah, vou jogar na Mega Sena e vou ganhar sozinho. Vai durar 1 ano, 2 ou 3, mas dentro da pessoa, mesmo que ele ganhe na Mega Sena, se estiver a semente da pobreza, vai continuar pobre, cada vez mais pobre. Entenderam? Então é a transformação interna desse campo de memórias que possibilita a pessoa sair do quadro do suicida, sair do quadro do alcoólatra e sair do quadro do viciado em drogas. É esse padrão mental. Entendam, se 90% do nosso DNA é código de linguagem, e esse código de linguagem cria um padrão mental. E esse padrão mental vai exteriorizar na forma de comportamento, na forma de atitudes, de decisões, que vai dizer se nós temos sucesso ou fracasso. É isso, Cleiton. E, doutor, a gente tem um procedimento que possa ser realizado para estar tirando as pessoas desse padrão, para fazer com que a pessoa, porque a pessoa pode estar enquadrada na situação e dizer, realmente, eu estou nessa, mas eu já tentei de muitas formas sair e não consegui. O que seria recomendado para essas pessoas? Vejam, todas as possibilidades de sair de um quadro de dificuldade, seja qual for, ou uma doença, ou até mesmo um desejo de suicídio, é a compreensão sobre a vida. A compreensão de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Não tem outro caminho para compreender isso, a não ser buscar dentro de nós qual é a designação divina que nós trouxemos para essa existência. Qual é a nossa missão profissional, qual é a nossa missão na família, qual é a nossa missão na sociedade. Se nós não trazemos para a luz essas duas designações, missão e profissão, a vida fica sem sentido, perde o colorido, fica preto e branco. E aí o IPTH oferece tanto as terapias do inconsciente para abrir os códigos do DNA, como também nós oferecemos a escola filosófica do introspectismo para você em qualquer parte do planeta Terra. É transmitido pela plataforma do IPTH à distância e você pode também fazer presencial lá no nosso Salão Nobre, no Areópago, no IPTH. São estas formas que nós contribuímos para a melhoria da humanidade, inclusive nestes casos tão graves e tão doloridos quanto o suicida. Na última semana que eu dei a palestra, eu estava observando, nós tínhamos 8 espectadores, alunos, 8 alunos no introspectismo que passaram pelo processo da tentativa de suicídio. Estão lá conosco há 3, 4 anos, estudando, descobriram sua missão, descobriram-se vivos e estão aí com muita vontade de fazer diferente. E você é o nosso convidado. Nosso programa vai ficando por aqui. Agradecemos a todos que nos acompanharam no decorrer desta semana, trabalhando nos assuntos que foram abordados no programa Introspectismo. E na próxima semana, aguardamos a todos nesse mesmo horário. Tenham um bom dia. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o programa Introspectismo de hoje. Uma pena que acaba tão rápido, não é? Mas você pode ter acesso a mais conteúdos como este e conhecer o nosso trabalho em nossas redes sociais que aparecem aqui na tela, com lives diárias às 10 horas da noite no YouTube e no Instagram. Ou você pode nos fazer uma visita em nossa sede. Aguardamos você!